Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Primeiro ponto é pensar no geral, né? Quando a gente fala em uma pesquisa, o que a ciência diz, a gente fala para a média da população. Em média, o resultado foi este. Em média, ou seja, eu não estou falando de você, eu não estou falando de mim, eu estou falando no que funciona para a maioria, tá? É o primeiro ponto. Aí, quais são as melhores, pensando nessa média? Primeiro, eu tenho que pensar que a aprendizagem é multifatorial. Depende de vários fatores. Não é só estratégia. Por exemplo, como que foi seu sono? Como está seu sono? Isso é uma questão que influencia a sua aprendizagem. Como que está a questão socioeconômica da pessoa? Né? Vamos supor, assim, lembra da memória de trabalho? Uhum. Você é uma pessoa que chegou no meio do mês, já não tem dinheiro para comer, para pagar as contas. E você tem que estudar. E você tem que trabalhar. Ao mesmo tempo que você quer estudar, tal, você quer se desenvolver. Só que na sua cabeça, você vai ficar com uma carga cognitiva maior. Porque você vai ficar preocupado. Vira e mexe, vai vir aqueles pensamentos. Como que eu vou pagar a conta? Né? Então, esses pensamentos intrusivos sobre isso vai diminuir a sua aprendizagem também. Então, é outro fator. Então, eu não posso... Isso é legal. É bom saber, né? Uhum. Porque você mostra que cada um sai de uma linha de partida diferente, né? Em relação à aprendizagem. O que mais? Alimentação também. Que tipo de alimentação a pessoa está tendo? É uma alimentação saudável, não é? Tudo isso também influencia o aprendizado, né? Que tipo de escola que ela está estudando? É uma escola pública? É uma escola privada? Dentre as escolas públicas tem muita diferença também, né? Então, tudo isso vai somando diferenças na aprendizagem, tá? Que tipo de política a escola traz para essa pessoa, para a diversidade dessa pessoa? Que tipo de apoio ela tem? Apoio social mesmo, né? Em casa. Por exemplo, você é uma pessoa que você gosta de estudar. E chega em casa, vamos supor que você mora com a sua família, né? Aí a sua família, você fala assim, olha, eu tenho algo muito importante para estudar, se vocês puderem me ajudar, assim, né? Tipo, fazer silêncio, ou não me atrapalhar nesse momento. E daí você recebe esse apoio. É diferente do que a pessoa chega em casa e fala assim, nossa, você tem que estudar, é uma prova muito importante para amanhã, mas você tem que lavar a louça, você tem que limpar a casa, você tem que fazer isso, aquilo. Não, hoje você não vai fazer isso, porque amanhã eu sei que você tem uma prova importante. Então, que tipo de apoio social você tem? Isso também vai influenciar a aprendizagem. Então, você vê que são várias... Mas existem pesos diferentes? Tem pesos diferentes. Tem pesos diferentes. Tem uma meta-análise do John Hattie, que ele trabalha com aprendizagem visível, né? E essa meta-análise específica, ele avaliou as variáveis que influenciam no ensino superior para alunos de não estou falando de crianças agora, eu estou falando de alunos do ensino superior. E daí, por exemplo, professor, tipo de professor, enfim, o estilo do professor influencia cerca de 25%. Aí, escola, tipo de escola, pares, tudo isso é outros 25%, né? E 50% depende do aluno. Né? A aprendizagem depende dele. Então, é uma carga bem pesada para o aluno. Mas desses 50%, parte desses 50% é estratégias. Qual a estratégia que ele usa? O quão pesado é a estratégia? Entende? É difícil de mensurar. É difícil de mensurar, porque tem muita coisa. Porque eu tenho impressão aí, é impressão minha, totalmente, não tem nada científico disso, mas eu tenho impressão que se eu tiver focado ali, né, em estado de alerta, dormir bem, pô, tô ali com a minha água, o meu café e tal, eu retenho muito melhor aquele conteúdo sem usar técnica nenhuma, sabe? Sem, sei lá, fazer perguntas depois ou coisas assim, sabe?
Tem alguma evidência, algum sinal de que o que mais importa é esse estado fisiológico mesmo, não tanto as técnicas, ou nada a ver? É uma somatória de fatores. Não tem como você dizer que o fisiológico não vai influenciar tanto, a estratégia vai influenciar mais, né? Não tem como. A gente tem que pensar que somos seres biopsicossociais, né? Tem o biológico, tem o fisiológico, o psicológico, o social, tudo isso influenciando. E dito isso, então, qual o melhor caminho para ter um aprendizado o mais eficiente possível? Então, vamos pensar numa pessoa, em média, né, que ela tá ok, ela tá consciente que ela tem essas diferenças, tem essas divergências sociais, tem essas divergências de nível socioeconômico e tal. E agora sou eu, indivíduo, sentado, a esse momento que você falou, eu sentado, estudando. Como eu vou estudar? Neste momento. Então, você sabe que tem outras coisas influenciando, mas eu tô falando deste momento específico que você vai se dedicar ao seu estudo. Isso eu gosto muito de falar, é o que eu falo no Ciência da Aprendizagem, que a aprendizagem depende de estratégias focadas no funcionamento da memória. Por quê? Se eu sei como a memória funciona, eu vou conseguir otimizar melhor o meu aprendizado, né? Por exemplo, eu tenho a memória de longo prazo, ela tem estágios. Momento de aquisição, né? Ou codificação. Que é aquele momento... Agora, a gente está conversando, você está ouvindo o que eu estou falando e você está adquirindo essa informação, certo? O que você está fazendo nesse momento vai influenciar a forma como você lembra depois. Como assim? Se você está prestando atenção, tentando conectar pontos, elaborando essa informação, tentando extrair significado daquilo, aumenta a chance de você lembrar dessa informação depois, tá? Então, quando eu estou lendo uma informação, estou assistindo uma videoaula, eu tenho que tentar processar essa informação da maneira mais profunda possível. O que isso quer dizer? Tentando extrair significado. Então, é exatamente isso. O que isso quer dizer? Como eu entendo isso? Então, pensa que este momento de aquisição é aquele momento que você vai ler uma informação e vai tentar extrair o significado. O que isso que eu estou lendo significa? O que isso quer dizer? Isso é interessante, porque muitas vezes a gente tá lendo e, não entende e continua lendo, né? Exatamente. Não para e tenta buscar o significado. Exatamente. O que isso significa, né? Então, isso se chama níveis de processamento. Quando eu processo... Tem gente que fala... Porque eu tenho nível... Esse foi o tema do meu mestrado. Quando eu processo de maneira superficial... Sabe quando você tá lendo e... Nossa, você nem lembra da palavra que você leu, nada. Às vezes você até presta atenção. Olha, aqui tá bonitinha essa letra, alguma coisa assim. E continua, né? O segundo nível intermediário é quando você usa rimas, né? Por exemplo, tem muita gente que faz isso. Tenta rimar. É um nível de processamento intermediário. Às vezes, isso melhora pouquíssimo. Agora, o nível de processamento profundo. Por exemplo, eu tô lendo caneta. Pra que serve a caneta? Pra escrever, tal, não sei o quê. Eu tô lendo outra coisa. Pra que serve isso? Tentar extrair o significado. E olha que tem um experimento muito interessante com dinheiro, que eles falaram assim, eu vou te dar uma lista de palavras, mas não é muito ecológico, porque são listas de palavras, né? Algumas palavras, algumas listas você vai processar superficialmente, então eles tinham que contar vogais da letra. Outro grupo de palavras, eles tinham que pensar o que você faria, como você usaria. Por exemplo, caneta, eu usaria para escrever. Garrafa, eu usaria para tomar água. Como você usaria, tá? Ou seja, um processamento mais profundo. E depois, cada palavra que ele lembrasse, ele sabia, né? Que cada palavra que ele lembrasse, ele ganhava centavos de dólar, né? Então, eles queriam lembrar mais, né? Uhum. E tinha palavras que valiam menos, palavras que valiam mais. E eles manipularam várias informações. Não, valer mais dinheiro ou menos não foi a variável que interferiu. Deixa eu falar. Ganhar mais dinheiro ou menos, tanto faz. O que
fez com que as pessoas lembrassem mais foi o tipo de processamento que ela fez quando ela estava lendo a palavra. Ou seja, quando foi profundo, mesmo que ela quisesse ganhar mais dinheiro, que outro tipo de palavra dava mais dinheiro, não importava. O que importou foi o processamento. Você processar essa informação de forma mais profunda. Que é o que o pessoal fala que é a leitura mais ativa, sabe? Você lê conversando com o livro. Entende? Então esse é o primeiro passo só. Isso é muito interessante, porque a gente tem o costume de quando a gente... Eu, pelo menos, fiz muito isso já. A gente tá lendo ali, não entende uma frase, ou, sei lá, eu tô estudando matemática, eu não entendo direito uma fórmula, e eu continuo lendo, sem realmente ter internalizado aquela informação, sabe? Na minha opinião, isso tem muito a ver com a pressa que a gente tem de aprender as coisas, sabe? Porque demora muito mais tempo se você tentar ler. Mas você aprende mais. Exato. Né? Você aprende muito mais. Outra questão que vem antes, né, da codificação. Por que a gente pede para os alunos, pelo menos, saberem o assunto? Por que a gente prepara cronograma, né, de aula? Porque, por exemplo, hoje eu vou falar sobre memória, amanhã eu vou falar sobre tal coisa. A gente dá material para o aluno ler, só que ele não lê antes de ir para aula, né? Dificilmente. Você lia? Não, né? Não. Então, quase ninguém lê antes de ir pra aula. Porque se você não tem tempo de ler, tudo bem. Pelo menos lê um resumo ou algum tópico. Pega o capítulo e só lê o tópico antes de ir pra aula. Isso a gente chama de pré-ativação. Isso vai fazer com que essas informações fiquem online, como se fosse online. E para você conseguir colocar informação nova nela, vai ficar mais fácil. Por exemplo, quando eu perguntei pra você, você lembra do dia que você comprou o primeiro carro? Você não estava pensando nisso, mas essa informação veio à sua mente, tá? Então, por exemplo, quando você está adquirindo novas informações, se informações relacionadas estão mais ativas, é mais fácil de você ter insights, conectar, fazer conexões.